Glorioso Deus e eterno Pai, Senhor, Criador dos céus e da terra, bem-aventurados são aqueles que creem no Senhor e obedecem a Tua palavra. Neste, com essas palavras, eu cumprimentar todas as pessoas que nos ouvem através dessa live, dessas transmissões, que o Espírito Santo esteja abençoando todos vocês na paz do Senhor Jesus. Nós sabemos que às vezes precisamos entender o que Deus tem para nós, né? E aqui no livro de Malaquias, no capítulo 3, no versículo 7, diz: na verdade, roubar ao Senhor, nem duvidar da sua providência é justiça. É justiça. Aí diz assim, ó: desde os dias de vossos pais, vós desviaste dos meus estatutos e não os guardaste. Tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubarás o homem a Deus? Todavia vós me roubais, diz o Senhor. Em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós todas as nações. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa. Depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela dos céus, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não consuma o fruto da tua terra, e a vinha, e no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurada, porque vós sereis uma terra deleita, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Olha bem, às vezes muitas pessoas são críticas, né? Mas cada um tem um pensamento diferente. Mas o único pensamento que nós devemos ter, em primeiro lugar, é obedecer à palavra do Senhor, é viver ela. Às vezes as pessoas ficam assim de uma forma que eles não sabem mais se serve a Deus ou não, se é fiel a Deus ou não, porque aqui Deus conversa com o homem de uma forma direta, de uma forma proposta. O dízimo e a oferta não são obrigados para ninguém ser, né? Mas aquele que realmente quer a bênção, aquele que realmente procura um lugar ao lado do Senhor, precisa viver os estatutos e a palavra do Senhor. Porque senão, como que você vai entrar no céu se você não obedeceu a palavra do Senhor Jesus aqui? Às vezes nós sabemos que Deus não nega nenhum milagre para nós. Por que negamos de servir ao Senhor? Por que deixamos de fazer aquilo que Deus pede? Quando Deus fala a respeito de dízimos e oferta, não fala para enricar ninguém, não. O dízimo e a oferta é para a obra, o trabalho da casa do Senhor e do sustento do pastor, do sustento das pessoas que leva a palavra de Deus. O Senhor Jesus disse que aquele que prega o Evangelho, que viva do Evangelho. Então, que o obreiro é digno do seu salário. Então, por quê? Porque agora, por exemplo, você prega, você visita, você faz tudo, você viaja, você faz tudo para propor a obra de Deus. E vai comer o quê? Vai viver do quê? Entendeu? Socorrer é nossa obrigação. Socorrer as pessoas necessitadas é um dever de cada pastor. Mas aí, se eu for trabalhar, eu não vou te visitar. Se eu for empregar numa firma, eu não vou te visitar. Se eu for fazer qualquer outro serviço braçal, eu não vou te visitar. Na hora que você está precisando, você está lá no hospital, está em qualquer lugar, precisa de uma visita, o pastor está trabalhando, o pastor não tem como ir. Só que criticar a gente é fácil, mas agora examinar o que a gente vive é mais difícil, né? Mas glória a Deus por isso. Então aqui Deus diz assim, olha bem o que Deus conversa com o homem.
Ele diz: desde os dias de vossos pais, vós desviastes dos meus estatutos e não guardastes, tornai-vos para mim e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Uma desculpa para não fazer é sempre proposta, né? Mas desde o tempo, não é de hoje, que o povo desvia de ser fiel a Deus nos dízimos e ofertas. Faz muito tempo. Aqueles que são fiéis são bem-aventurados, né? A Bíblia vai dizer aqui, a palavra do Senhor vai dizer aqui. Aí o homem pergunta para Deus, olha bem: roubarás o homem a Deus? E Deus responde: todavia vós me roubais, dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas ao santo. Olha bem, Deus está declarando aonde, só que Deus não vai te cobrar não, viu? Deus não vai lá na tua casa bater na tua porta cobrar não, e nem eu, entendeu? Se Deus não vai, imagina eu, né? Aí ele diz: só que a cobrança vem, o problema vem, às vezes a necessidade chega e às vezes a pessoa não sabe por quê. Aí Deus diz: com maldição, aí Deus falando para ele como que acontece. Com maldição os seus amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós de todas as nações. Significa que não é só uma igreja, não é um canto e outro, não, em todas as nações isso acontece. Aí Deus dá uma forma de você ser abençoado, uma maneira de você chegar a Deus e alcançar aquele objetivo que você tanto almeja, aquela prosperidade que você tanto busca, aquela bênção que você sempre almeja alcançar. Aí Deus diz aqui, ó: trazei todos os dias à casa do tesouro, que é a igreja, para que haja mantimento em minha casa. Depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela advenha maior abastança. Aqui Deus manda você entender. Olha bem, Deus fala assim: trazei, não é obrigado, é necessidade, é uma bênção que Deus lança para você. Trazei todos os dias a casa do tesouro. E tem um detalhe, irmão: o dízimo pela metade não é dízimo. Dízimo pela metade está roubando a Deus do mesmo jeito. Então não adianta, ou você faz ele correto, ou então é melhor nem fazer, porque fazer mal feito não adianta, porque não vai receber a bênção e depois vai ficar dizendo: eu odeio o dízimo, eu fiz isso, eu fiz aquilo, não deu nada, deu pela metade, né? Então isso não é correto. Então, e Deus diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para depois fazer prova de mim. Olha bem, Deus manda você fazer prova dele, irmão. Se eu não vos abrir a janela do céu, que dela vos derramarei uma bênção tal. Olha bem, aqui Deus promete te abençoar. Deus promete derramar sobre você uma bênção sem limite. Então é necessário que a gente observe essas palavras e faz prova de Deus. Já passou pessoas na nossa igreja que casavam o chinelo havaiano, um numa cor, outro do outro. Hoje tem carro, casa, tem tudo, tem casa de aluguel, tem tudo. Carro importado, carro do ano. Por quê? Não é que ninguém deu lá para enganado, não. Ele simplesmente foi fiel no dízimo e nas ofertas que Deus colocava no coração dele. Porque o dízimo e a oferta é voluntário. Você precisa amar a Deus. Se você ama, você faz. Se você não ama, não faz. Você não dá nada para quem você não ama. Entendeu? Então, é que Deus diz. Só que a gente não ama mais. Às vezes a gente não ama a Deus, mas Deus continua amando a gente, né? E aguarda a gente tomar uma decisão para ser fiel. E aí ele diz: trazei e fazei de mim, né? Fazei prova de mim. Senhor, eu sou fiel. Agora, abre as portas para mim. E que você vai ver, ao pouco você vai vendo, Deus vai te provando, Deus vai te mostrando, Deus vai abrindo as portas, e você deixa de passar aquela necessidade que você passa, porque serve a Deus. Aí ele diz a promessa que ele te dá aqui, olha bem: por que você prospera? E por causa de vós repreenderei o devorador,
para que não consuma o fruto da terra, da vinha, do campo, não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Tudo que você coloca a mão vai começar a mudar, vai começar a prosperar, vai começar a fazer de você uma nova pessoa. A tua fé, a tua maneira de pensar vai ser muito maior. Por que vai ser maior? Porque você está vendo e sentindo Jesus, o próprio Deus, entrando na sua vida, mudando a sua história e a sua vida financeira, né? E não só isso, também a vida na saúde, na alegria, em toda a área da nossa vida. Aí ele disse mais ainda aqui: não será estéril. E todas as nações vos chamarão bem-aventurado, porque vós serei uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Quer dizer, haverá prosperidade na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, no seu sítio, na sua fazenda, na sua empresa, onde você estiver. Você é uma nação deleitosa, abençoada, bem-aventurada por Deus e deleitosa. Deleitosa quer dizer, pessoas prósperas, pessoa abençoada que não tem necessidade de nada, entendeu? Essa que é a realidade. Por isso que Deus determinou essa lei. É uma lei, mas se às vezes as pessoas não é muito ligado à lei do homem, é mais fácil deles entender do que a lei de Deus, porque Deus não prende, Deus não faz nada disso, só que Deus deixa você à vontade. Se você quiser prosperar, se você quiser ser abençoado numa terra deleitosa, bem-aventurado, é você que escolhe ser fiel a Deus ou não. Deus ama a fidelidade, mas odeia o suborno. Deus ama a fidelidade, mas odeia tudo aquilo que não é real, que é infiel, que é mentiroso, que é malicioso. Deus não tem malícia. Deus tem resposta, mas malícia não. Deus não diz malícia. O diabo é. O diabo fica dizendo: não, você vai enricar pastor, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, e tira você do alvo de ser abençoado, tira você da bênção, da deleitosa bênção que Deus tem para te dar. Então é aí que acontece. Eu não me preocupo com essas coisas. Se a pessoa quiser ser dizimista, também, se não quiser, o problema é deles, porque eu levo a palavra de Deus, eu ensino você a ser feliz e ser abençoado. Agora, eu não posso te obrigar a nada. Se o próprio Deus não te obriga, por que eu vou obrigar? Infelizmente, tem muitas pessoas, tem muitos pastores por aí que ele vai buscar o dízimo até na tua casa. Mas eu não faço isso porque, primeiro, o dízimo é da casa do Senhor, o dízimo é do Senhor. A oferta é do Senhor. Então, é para quê? É para que eu possa trabalhar com esse dinheiro nas coisas de Deus. Entendeu? Por exemplo, tem uma pessoa doente, eu estou sem gasolina no carro, sem nada, como é que eu vou? Às vezes eu nem tenho carro, por exemplo, no carro. Se eu não tiver o carro, como é que eu vou? Né? Então, eu preciso ter uma locomoção. Né? Eu vou cuidar de todo mundo, deixa eu tratar de todo mundo e quem põe o pão na minha mesa. Né? Aí é que está o detalhe. Então a realidade é essa. Né? E para a glória de Jesus, eu não uso o dinheiro da igreja para me alimentar nem para nada. Pelo contrário, nós colocamos tudo que nós levantamos materialmente na obra do Senhor. Entendeu? Por quê? Porque Deus, eu quero entrar na glória de Deus. E você? Eu quero de todo o coração, de toda a força, eu quero entrar na glória do Senhor. Porque eu sei que se eu for fiel e obedecer os testamentos, os mandamentos do Senhor, eu vou entrar sim. Entendeu? Eu não tenho dúvida disso. Então, por isso eu tenho que, por isso Jesus disse: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Não deixa que ninguém tira da sua cabeça. Às vezes você fala que é dizimista, cara, você está enchendo barriga do pastor, você está fazendo. Não é nada disso, você está entregando para Deus. O que o pastor faz com dinheiro, muitas vezes, não importa, porque o pastor vai prestar conta diante de Deus, tanto quanto você, tanto quanto qualquer um de nós. Só o único que não vai prestar conta diante de Deus é o ímpio, aquele que não aceitou Jesus, que não se batizou, que não tomou posse, que não viveu uma vida com Jesus. Esse não vai não, porque ele já foi julgado pela palavra. Ele não vai estar no dia de julgamento, porque ele já foi lançado fora. Né? Então, e todos nós que saímos do propósito de Deus, somos lançados fora. E se somos lançados fora, não vamos passar nem pelo julgamento de Jesus.
Entendeu? Então, por quê? Porque nós não vivemos, não obedecemos, não vivemos o que Jesus, o Senhor Deus, tem nos ordenado. É por isso que é necessário nós tomar providência daquilo, ou examinar. Às vezes a pessoa fala, eu não conheço Jesus, eu não sei quem é esse Jesus. Já vi muita gente dizer isso, já falaram para mim essas coisas. Eu nem sei quem é esse Jesus, mas a Bíblia diz que examinar a Escritura, que ela de mim testifica. Você quer conhecer Jesus? Entra pela palavra, entra pela bênção de Deus, e Ele vai mostrar, você vai entender quem é Jesus e quem é que mantém o seu ar que você respira, quem é que cuida de você enquanto tu dorme, quem é que cuida de você enquanto você viaja, enquanto você anda, enquanto você está trabalhando. Deus está sempre no controle, irmão, cuidando de você em toda a área da sua vida. E a pessoa diz, eu não sei quem é Jesus. É impressionante, né? Mas, infelizmente, a maior parte do mundo é assim. Por não querer servir a Deus, por não querer ser fiel a Deus, porque a ganância mata a gente. A ganância tira a gente do alvo de Deus. E todo aquele que deixa de fazer aquilo que Deus determinou, né? Então, ele está achando que se ele der o dízimo, ele vai morrer de fome. Pelo contrário, se ele der o dízimo, ele vai prosperar. Essa aqui é a diferença. Se ele for ofertante, Deus vai abençoar, vai trazer cura, libertação, solução de problema, prosperidade. Tudo isso vem através da nossa presença, da nossa vida, da presença de Deus, da nossa forma de servir a Deus. Eu não posso servir a Deus de outra forma se não for pregando, orando, buscando e fazendo a obra do Senhor. Você tem a sua maneira de servir a Deus, dizimista, ofertante, ali firme da igreja, buscando a palavra de Deus, aprendendo do Senhor para que possa entrar na glória de Deus. O nosso alvo, o alvo de todo mundo, de todo ser humano, o alvo que eles têm é morar com Deus. Mas você vai? Aí aqui está o detalhe, só vai morar com Deus quem anda com Deus, quem anda na presença dele. O Senhor Deus disse, poderão andar dois juntos se não tiver de comum acordo? Se tu não está de comum acordo com a palavra de Deus, como é que tu vai entrar no céu, irmão? De que forma, de que maneira, por onde você vai entrar, né? Então não tem outra alternativa. E essa é a realidade, é a visão. Agora, cada um faz como acha que deve. Só que não se esqueça que na última hora, no juízo final, talvez se nem pelo julgamento passa, porque já foi direto, sem uma saída. Então, é muito bom, porque hoje, na Bíblia diz que nós temos um advogado diante do Pai que nos defende, né? Que nos perdoa nossos pecados, nossas falhas. Mas acontece o seguinte, esse advogado conhece a nossa vida inteira. Ele chama-se Jesus, né? Só que no dia do juízo, no dia do juízo final, ele é quem vai julgar todas as nações da terra, todas as almas, desde a época de Adão até o dia que ele bateu o martelo lá para julgar o povo, entendeu? Aí não vai escapar ninguém. Ninguém vai ficar fora do julgamento. Esse advogado que hoje nos defende diante de Deus é o juiz que vai dar a sentença verdadeira que Deus determinou. Ok? Então é muito importante a gente tomar posse da verdade agora, para que lá no final nós podemos abraçar Jesus e entrar com Ele para lá. A Bíblia diz, vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Olha bem, e toma sobre vós o meu jugo, porque ele é suave e o meu fardo é leve. Às vezes você está carregando um fardo cheio de pecado, cheio de problema, cheio de doença, cheio de dívida, cheio de tudo quanto é coisa, e não quer trocar esse fardo com Jesus, irmão. É só aceitar Jesus, buscar a Deus e ser fiel, porque Deus não abençoa também quem não é fiel, entendeu? A fidelidade. Por que, missionário, bispo? Por que Deus não abençoa quem é fiel? Deus não abençoa quem não é fiel porque Ele é fiel. Mesmo nós sendo assim como somos, mas Ele é fiel conosco. A palavra que Ele diz aqui, Ele não volta vazia. Não volta para trás sem um respaldo de Deus na nossa vida. Amém? Então, vale a pena, irmão. Vale a pena servir a Deus e andar com Jesus.
porque Deus ilumina os nossos passos, os nossos caminhos, a nossa mesa, o nosso leito, nós comemos, em tudo Deus abençoa a nossa vida. Cuida da nossa família, repreende as enfermidades, expulsa todos os demônios que nos perseguem. Então, isso vale a pena você servir a Deus. Aí a pessoa fala, não, eu não vou fazer. Aí o diabo toma conta, faz o que quer com você. E porque você deu lugar. Eu quero dizer para você que o inimigo ele não precisa de uma porta aberta para ele entrar. Se você dá uma brechinha, ele entra e faz um estrago na sua vida, na sua família, nas suas finanças, na sua casa, em tudo que você tiver. Então, toma posse da palavra, entra para o reino de Deus agora enquanto você pode. Se você quiser qualquer experiência, qualquer coisa, eu estou aqui na Igreja Pentecostal Renovação da Aliança, Tabernáculo da Bênção de Jesus. Sou o Bispo Renato. Se você quiser qualquer informação, é só chegar aqui que a gente vai estar te orientando naquilo que você precisa para a honra e a glória de Jesus. Amém? Fica com Deus, que Deus abençoe. Eu estou orando por você agora, para que Deus possa te abençoar. Glorioso Deus e eterno Pai, Senhor Criador dos céus e da terra, neste momento, Pai, eu venho como bispo dessa igreja, abençoar cada pessoa, meu Deus, que está, Senhor, ouvindo, ou aqueles que vão ouvir esta mensagem, essa transmissão, que o Espírito Santo possa fazer entender no coração do teu povo, Senhor, tudo aquilo que eles precisam para que o Senhor o abençoe. Jesus, nesta hora, entra nos lares, na família, na vida, no coração de cada um, abençoa, restaura, Senhor, a carne, o sangue, os nervos, os ossos, restaura a família, aquelas pessoas que estão internadas nos hospitais, passando por problema, por dificuldade, o Senhor entra com providência e abençoa, livra, salva, liberta, Senhor, de todo mal, aquelas pessoas que são, às vezes, perseguidas, meu Pai, pelas forças espirituais negativas, que o Senhor entra com providência, aonde quer que esteja, Senhor, uma pessoa, nesse todo esse universo, em todas as nações, todos os países, aonde quer que ele esteja, Senhor, o Senhor entra com providência, salva, liberta, transforma, cura, faz desse povo, meu Deus, um povo abençoado, que eles possam, meu Deus, se sentir feliz na sua presença e ao seu lado, Jesus. Entra agora, Senhor, na vida, no casamento, em toda a área, na vida conjugal, sentimental, espiritual, familiar, e faça a tua obra, Senhor, na vida deste povo. Nós sabemos, ó Deus, que o mundo precisa, o mundo clama, precisa de milagre, precisa de oração, precisa da tua resposta, Senhor. Entra com providência nesse universo tão grande, mas os seus olhos estão cobrindo todos os quatro cantos da terra, e o Senhor abençoa pelo nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, hoje e sempre, em nome de Jesus. Eu quero que você esteja um final de semana bem especial e que Deus abençoe a todos para a honra e a glória de Jesus. E até a próxima, em nome de Jesus. Amém? Fica com Deus.